nesta megalópole chamada São Paulo, nós temos histórias maravilhosas. Histórias que, se estudadas, que, se analisadas, servem para todos nós como um exemplo de vida. Hoje, eu tenho a honra e a satisfação de receber aqui, nos nossos estúdios ao vivo, Dr. Nelson Williams, formado pelo Instituto Toledo de Direito, Ensino do Direito, originário ali, natural de Cianorte, uma grande cidade, na verdade, no estado do Paraná, que um dia teve um sonho, um dia sonhou, exatamente como todos sonham, não é? Mas ele não somente sonhou, mas como ele hoje vive a realização dos seus sonhos. De formas que, Nelson, com muita alegria eu lhe recebo aqui, satisfação tê-lo conosco aqui. Muito obrigado, é uma satisfação, obrigado aos telespectadores, e é uma honra estar aqui, Samuel. Eu vou começar perguntando, Nelson, o seguinte: hoje você é um dos advogados de maiores credibilidades no Brasil. Mas você vem de uma família humilde, de uma história interiorana, nasceu no interior, tornou-se advogado, se formou no interior, e de repente chega numa cidade como São Paulo, que é um país. Como é que é o segredo? E eu vou te perguntar isso muitas vezes, para ver se você sempre vai dando alguns toques. Como é que é a saga para se tornar o que você se tornou hoje? Bom, Samuel, eu costumo dizer que a primeira grande virtude que uma pessoa deve ter é coragem. Né? O grande estadista Winston Churchill já disse: a primeira das virtudes, a que garante as demais, que é a coragem. Você ter coragem de levantar cedo, coragem de enfrentar desafios, coragem de se dispor a pagar um preço, porque nada é fácil, né? Principalmente para nós, pessoas que têm a experiência de vir de uma família humilde. Eu sou nascido no Paraná, como você bem disse, eu nasci em Cianorte. Ainda criança, minha família se mudou para uma cidade chamada Jaguapitã, que é uma cidade no norte do Paraná com cerca de 11 mil habitantes. E ali eu fiz o primário, fiz o ginásio e fiz o segundo grau. E tudo isso em colégio público, né? Em escola estadual. E somente a faculdade que, quando eu me passei no vestibular, que eu vim fazer a faculdade no interior de São Paulo, em Bauru, que é na Instituição Toledo de Ensino, onde eu comecei a faculdade com 18 anos, com 22 anos eu estava formado. Na época o curso de Direito era um curso de 4 anos, e eu fiz a faculdade trabalhando, me sustentando. Meu pai, quando podia, lógico, ajudava, mas os recursos eram muito poucos, né? Então eu ajudava muito pouco também. Mas trabalhei durante todo o período da faculdade. Trabalhava do quê? Trabalhei primeiro na Santa Casa de Misericórdia de Jaú, como auxiliar de escritório no RH. E concomitante ao meu trabalho na Santa Casa de Misericórdia de Jaú, eu trabalhava nos finais de semana num posto de combustível. E no posto fazia de tudo. Lavava carro, abastecia, cuidava do caixa e fazia o freelance, né? No final de semana. Trabalhava durante a semana na Santa Casa, fazia faculdade à noite, viajava todos os dias à noite no ônibus de estudante, fazia faculdade noturna. Durante o dia trabalhava, como disse, na Santa Casa, e finais de semana num posto de combustível. E de onde veio, Nelson, a capacidade de ter estratégias de negócio? Você está trabalhando num ramo, hoje você está em todo o ramo da advocacia, mas você aprendeu estratégias de consulta e de advocacia preventiva e negociais. Da onde surgiu isso dentro de você? Ainda no curso da faculdade, lógico que você sempre tem parâmetros, tem exemplos. Eu trabalhei com pessoas que eram empreendedoras. Na Santa Casa de Misericórdia de Jaú, nós tínhamos um chefe do RH, que era o proprietário do posto de combustível, e era um homem empreendedor. Então você acaba observando, né? Nós temos a oportunidade de sempre ter espelhos, pessoas que você gostaria de ser igual, né? Pessoas que são referenciais, né, Samuel? E eu tive bons referenciais. Um dos primeiros foi ele. Depois eu, mais para frente, em Bauru, eu trabalhei com um alemão que faleceu há cerca de 2 anos, foi o último empregador que assinou minha carteira de trabalho, que também para mim era um referencial. Por quê? Porque era um homem empreendedor, um homem corajoso. Então, nesse período do curso da faculdade, eu já comecei a desenvolver uma simpatia
pelo segmento empresarial, né? Pela área empresarial. E dessa experiência, desse gosto que eu fui pegando, nasceu o desejo, né, de criar um negócio, de montar uma empresa, né? E eu vi isso na advocacia. Amo a advocacia mesmo. Sou uma pessoa apaixonada pelo direito. E tive uma visão um pouco diferente em relação a isso. Como é que foi passar no famigerado exame da ordem? Então, até hoje, o exame da ordem é um exame muito difícil, né, que é a grande peneira. Quando eu fiz a faculdade, na minha faculdade, como eu te disse, foi um curso de 4 anos. Terminada a faculdade, eu trabalhava no RH de uma empresa, deste alemão, e eu pedi 30 dias de férias e me dediquei 30 dias ao estudo para passar no exame da ordem. E passei no primeiro exame que eu prestei. Na primeira vez? Primeira vez. Que isso! Agora, e existe existe um caminho das pedras? Não perder oportunidades. Todos nós, quer as pessoas mais prósperas, as menos prósperas, isso eu tenho na minha, vou falar, curta experiência de vida, porque aos que não sabem, eu tenho 46 anos ainda. Vou chamar uma criança ainda, né? Então eu vou falar assim... Quando chega aos 50 como eu, todo mundo de menos de 40 imagina, anos... Né? Por favor. Eu tenho uma coisa que eu observei, sempre há oportunidades. E um dos segredos é não perder oportunidades. Sabe, Samuel, eu não procurei nunca perder oportunidades. Sempre fiquei muito atento a isso, né? Como eu disse, coragem de tomar decisões e não perder, estar muito atento a oportunidades. Eu começo minha carreira advocatícia do zero absoluto. Eu levei 1 ano para adquirir meu primeiro automóvel. Eu andava de ônibus, fazia de tudo na advocacia, né? Aquela coisa, a advocacia mais simples, né? Ainda não tinha especialização, não tinha iniciado especialização. Eu fazia de tudo e fazia de ônibus. Parava em postos de combustível, que é uma coisa que eu já tinha afinidade, pegava um bolo de cheques, datilografava a consignação desses cheques do posto para mim, ia para o escritório, que na época era uma clínica médica, que um amigo meu te emprestou para eu atender como advogado, das 8 da manhã até as 16 horas. Porque das 16 horas em diante ele clinicava. E das 8 às 16 ele estava trabalhando numa empresa como médico do trabalho. E ali nesse meio tempo você... eu ficava ali, as pessoas até achavam que meu pai era médico, né, atendendo um consultório, uma maca, um estetoscópio na mesa, né, aquela coisa. E eram vários médicos, né, eram várias clínicas, várias salas, né, era uma clínica com várias salas. E ali eu atendia, fazia essa cobrança por telefone. Na época ainda nós não tínhamos o juizado especial, estou falando de 94, 95. E eu fazia essa cobrança, fazia civil, trabalhista, criminal, e sempre correndo atrás. Agora, eu vejo muito hoje, doutor Nelson, muita gente se formando em Direito e se decepcionando por N situações e saindo do campo do Direito para ir para as mais diversificadas funções. Que você acha disso? É a pessoa que está achando que a vida é fácil e não quer encarar? Em outras palavras, é fácil fazer sucesso? Não, não é fácil. Muito cedo, você deve descobrir a sua vocação. Qual é a sua vocação? Você tem a vocação para ser um empreendedor? Vá ser empreendedor. Não tenho vocação para ser empreendedor. Tenho vocação para quê? Eu tenho vocação para um concurso público, eu quero trabalhar na esfera pública, se dedique a isso. Então, eu acho que a primeira coisa, Samuel, é a pessoa conhece-te a ti mesmo. O filósofo já disse isso, é necessário você conhecer a si próprio. Tem muitas pessoas que querem ter, por exemplo, as benesses de um grande empreendedor. Mas ele não tem o perfil, ele não tem a coragem, ele não tem o estômago, vou usar, né, essa necessidade de aguentar, passar por altos e baixos. Então é muito importante que a pessoa primeiro se conheça. Qual é a minha vocação? Eu, por exemplo, o que eu faço? Eu posso dizer sem medo de errar. Eu sou vocacionado a isso. E não é hoje, hoje você é bem-sucedido, você diz isso. Não. Desde o início, quando eu começo minha carreira,
eu já visualizava o que eu queria fazer. Óbvio que não, se você falar assim, você sabia que você ia chegar onde está hoje? Não, não sabia. Mas eu sabia que aquilo que eu estava fazendo naquele momento era o que eu era vocacionado para fazer. Vamos ao VT e a gente já volta continuando. Nós estamos literalmente hoje aqui, você que quer aprender sobre estratégias, sobre vida, né? Porque os exemplos de vida são as melhores escolas. Olha, não saia daí, ligue para alguém, avise alguém que você está assistindo o programa ao vivo, o programa Samuel Ferreira Entrevista, com o Dr. Nelson Willi, um campeão que está dando aula aqui para a gente, passando experiências da sua vida. Vamos ao BT e já voltamos. Dr. Nelson Williams, é normal um processo durar 30 anos para ser julgado? Não. É sua. Não, não é normal e justiça que tarda não é justiça, ela falha, né? Lógico que não é normal. Nosso sistema judiciário tem passado nos últimos anos por grandes transformações. E nós ainda temos processos que levaram 30 anos para ser julgado ou estão há 30 anos para ser julgado. Não acredito que isso acontecerá nos processos que estão sendo dada entrada hoje, né? Mas isso, infelizmente, ainda é uma herança que nós carregamos. Mas eu vou falar por experiência própria, não acredito que um processo que você entre hoje levará 30 anos para ser resolvido. Por quê? Porque hoje a informática ela é uma grande aliada e os tempos mudaram. A legislação hoje não permite, hoje a própria atuação dos advogados e do Poder Judiciário não permite que isso aconteça. Em síntese, aquela máxima de que quem tem advogado bom vai ganhar na prescrição? Olha, eu não apostaria mais nisso, né? Lógico que vamos ter casos, talvez tenhamos aí casos em caráter de exceção, mas eu já não apostaria nisso. Falando dessa dificuldade que a gente está vendo agora, do judiciário, esse momento que o Brasil está vivendo, a política no Brasil se judicializou. Nada mais se decide nos plenários, tudo se decide no Supremo ou no campo da Justiça. Isso é bom, ruim? Sua opinião? Isso é ruim. Isso é ruim porque, Samuel, o Legislativo tem um papel importantíssimo, né? O Executivo tem um papel importantíssimo. Quando você tem dois poderes que deveriam estar exercendo de maneira plena a sua função e não estão, e você tem um outro poder da República fazendo às vezes do legislador e até do Executivo, isso não é bom. Isso é mau sinal. Isso tudo que está acontecendo no país agora, vai deixar boas lições ou nós vamos sair para um Brasil pior? Vou voltar a uma frase conhecidíssima de Darwin. Não é o mais inteligente, não é o mais forte, quem se adapta é que sobrevive. Nosso tempo está mudando. Eu volto sempre à história do próprio mensalão, que foi para mim, na minha concepção, um divisor de águas. Depois nós tivemos o petrolão. Hoje nós podemos falar que essa semana, né, que passou, tivemos a decisão do foro privilegiado. Então nós estamos vivendo grandes transformações. Agora, a forma como ela está acontecendo, salvo o melhor juízo, não é a melhor maneira que deveria estar acontecendo. Por quê? Porque nós estamos vendo uma intervenção do judiciário onde seria papel do legislativo. Nós tivemos há algum tempo atrás, e eu sempre toco nesse assunto polêmico quando eu tenho oportunidade, a questão de prisão em segunda instância, com decisão de segunda instância. É justo? É. É direito? Não. Não é o que está no ordenamento jurídico. Então nós estamos vendo o quê? Uma mudança para se fazer justiça naquilo que não está no direito. E no final, a história já comprovou que quando o direito não é observado, em algum momento começa a acontecer as barbáries. Nós tivemos casos recentes de pessoas que foram presas, que não vou nem citar quem é, mas é uma pessoa conhecida nacionalmente, foi presa, ficou um mês presa e nem denunciada foi. Então você está vendo coisas, injustiças acontecer. Ah, mas nós precisava parar a injustiça. Também concordo. Só que o caminho que se está tomando não é o melhor caminho.
a história já mostrou que não é esse o melhor caminho para se fazer justiça. Nós temos um ordenamento que deve ser respeitado e não está sendo. Por falhas deste ou daquele poder, sim, mas não está sendo respeitado. Deixa eu tentar aí lhe colocar numa saia curta. Isso está acontecendo por ineficiência do legislativo ou por excesso de eficiência do judiciário? Ineficiência do legislativo. Ou seja, o legislativo está com medo de legislar. Está com medo de legislar, em algum momento deixou isso tomar um caminho e lógico que o judiciário não poderia também ser irresponsável. Tá? O judiciário tem visto, e ainda graças a um bom judiciário que nós temos, tem aparado arestas, mas há um desequilíbrio na força. Não deveria estar sendo assim. Tá? E isso não é bom. Como eu disse, o legislativo deixou a desejar, o executivo idem. Nós temos visto uma série de escândalos, um atrás do outro. O falecido ministro diz que cada vez que você puxa uma pena vem uma galinha. E é verdade, nós temos visto isso, e o judiciário extremamente atuante e os outros poderes acuados ou até mesmo com uma grande ineficiência, infelizmente. E nesse momento, doutor Nelson, que a gente encontra a política tão fragilizada, o legislativo tão fragilizado, o executivo tão fragilizado, essa procura de super-herói para resolver o problema do Brasil, é por aí que vai ter a saída dos problemas brasileiros? Não, não é por aí. Não, definitivamente não há heróis, nós não temos heróis. Nós temos pessoas com disposição para mudar, mas não podemos se socorrer a heróis. Por quê? Porque um sistema político não é um sistema de um homem só. É um sistema todo, você tem o legislativo, você tem o executivo, você tem o prefeito, o governador, o presidente da república, e não tem como você colocar lá na presidência da república, por exemplo, um super-herói, tá? E como que esse super-herói vai lidar com o Congresso, tá? Se não houver um Congresso também bom. Sim. Então nós temos uma situação, se você estiver tão somente na busca de um herói, nós corremos um sério risco de ter um abalo na nossa democracia. Em 1989, 88, 89, se eu não estiver enganado, houve o advento do Fernando Collor de Mello, que se tornou o caçador de marajás, né? Foi o herói que o Brasil quis, daí acabou levando o país para o lado que está. Eu lhe perguntaria o seguinte, o outsider, aquele que está fora da política, tem como se dar bem nesse momento? Como é que você vê isso? Eu acredito que haja assim, uma possibilidade. O que a gente tem observado? A população está saturada. Né? A verdade é o seguinte, todos estão cansados, são muitos escândalos, é um escândalo atrás do outro. Isso cria na população uma revolta. E justificável, lógico, mas não é através de um único homem. Como eu disse, precisa uma renovação de consciência, movimentos sociais devem sim se levantar. Nós temos que fazer um trabalho de restaurar a política. Sem política existe a barbárie. E não tem como nós pensarmos que haverá outra solução se não for pelo caminho político. Agora, realmente, o país está eu diria assim, uma situação muito complicada de descrença nos poderes políticos, né? Há uma descrença muito grande. Se você apresentar alguém e falar, esse fulano é político, as pessoas já têm uma tendência a ter uma resistência. E isso é errado. Sim. Porque, veja bem, são os políticos que falam pelo povo. Não dá para o povo todo falar ao mesmo tempo. Eu vou citar uma passagem, se me permite, interessante. Na Assembleia Legislativa da Alemanha, uma vez, tinha um grupo de brasileiros que estava na plateia e eles estavam conversando, cochichando. De repente veio o guarda ali daquele ambiente e mandou que se calassem. Todo mundo até assustou, porque estavam falando baixo. Logo depois que ele manda que se cale, ele fala, aqui dentro só fala quem tem voto. Só eles lá podem falar. Então você vê uma cultura de um país evoluído politicamente. É necessário que nós elejamos pessoas para falar por nós. E é necessário que somente essas pessoas falem.
Agora, nós estamos hoje no Brasil numa situação que muitos estão falando sem ter voto. Você vê muita gente, muita revolta e tal, mas é necessário que nós elejamos pessoas para falar por nós. É necessário um Congresso, que vai ser eleito pelo voto popular, o Senado. É necessário que nós escolhamos pessoas para poder falar por nós. Não adianta ter descrença no político. Sem a política, a barbárie. Nessa linha, a lei da ficha limpa é um progresso? Sim, é uma grande evolução. Você vai colocando freios, né, para um filtro. É necessário esses filtros. A ficha limpa é um filtro importantíssimo, né, que já começa a selecionar aqueles que não têm um problema judicial, já com decisão em segunda instância por um órgão colegiado. Como é que você vê essa caída do foro privilegiado? Até esse momento só foi restringido para senadores e deputados. Isso não tem que vir para a camada inteira? Possivelmente virá, né? Já estão com um projeto de lei para ser votado, possivelmente virá. A preocupação foi com o legislativo, principalmente com os poderes políticos, porque é eles que têm abarrotado os tribunais, né? A grande maioria são abarrotados por essas figuras. Isso vai mudar alguma coisa na concepção do político que só se elege para ter o foro? Ah, sim, né? Nós teremos uma renovação de cultura. Eu, como disse, há uma transformação muito grande, o país está passando por transformações muito grandes e nós vivemos hoje um momento crucial. Nós teremos eleições muito em breve e dessas eleições que Brasil emergirá, tá? Será que nós vamos ter um salvador da pátria, como você bem citou? Quem será eleito? Então, com todas essas mudanças, dependendo daquilo que vier, pode ser que nós, ao invés de encontrarmos paz, tenhamos mais conflitos. E isso é uma coisa que tem deixado todos nós preocupados. Hoje, se você perguntar para qualquer um se sabe qual é o destino que nós teremos daqui 6 meses, ninguém pode falar. E há uma incerteza muito grande. Há uma insegurança, eu até diria mais, há uma insegurança muito grande. Nós já temos sentido isso no dólar, o dólar está subindo, os investidores estão todos cautelosos com o Brasil, por quê? Porque realmente está uma imprevisibilidade muito grande com relação ao que virá e o que será o futuro do país 2019 em diante. Nós vamos dar uma paradinha aqui, já vamos voltar já. Estamos entrevistando o Dr. Nelson Williams, que é o sócio proprietário do maior escritório de advocacia de todo o país, né? Uma pessoa que hoje é extremamente respeitada no Brasil e fora do Brasil. Nós vamos voltar, ele está passando para nós suas opiniões e, mais que isso, está ensinando aquilo que dá para ensinar. Apesar que, já vi um amigo meu que dizia, não adianta ensinar o pulo do gato para quem não é gato, né? Mas se você é gato, fica aí que ele está ensinando o pulo. A gente já volta. Muito bom.